Então vamos lá falar de merecimento. O que é merecimento? O que é merecimento? Quando você ouve essa palavra merecimento, o que vem à sua mente? Como você entende isso? E aí, para a gente começar a falar de merecimento, crença de merecimento, eu gosto de falar muito sobre crenças, que é a programação mental que as pessoas têm a partir de tudo que elas viram, ouviram e sentiram desde que nasceram e até os dias de hoje, mas principalmente na sua infância. Isso gerou crenças, gerou uma programação mental. Programação essa que vai influenciando as decisões durante a vida da pessoa, vai influenciando as suas decisões durante a sua vida, e decisões geram ações que geram resultados. Então essa programação, que são as suas crenças, seu sistema de crença, ele vai gerar os seus resultados. De uma forma indireta, vai gerar seus pensamentos, sentimentos, decisões, ações e resultados. E se a gente está falando de merecimento, a gente está falando de crença de merecimento. O quanto de sucesso eu mereço ter na minha vida, quanto dinheiro eu mereço ganhar na minha vida, quanta felicidade eu posso ter nos meus relacionamentos, quanta disposição, saúde eu posso ter com o meu corpo, quanto de equilíbrio, plenitude, bem-estar, alegria, felicidade eu posso ter no meu emocional. Tudo isso é merecimento, tem a ver, está relacionado com o seu sistema de crenças e com a crença de merecimento. Seu nível de realização na sua vida. O que é realizar, turma? Realizar é transformar algo que está na sua mente, uma ideia, algo que um dia foi uma ideia, um projeto, uma vontade, transformar o seu correspondente material em algo real. Isso é realizar. E o seu nível de realização, todas as suas realizações estão relacionadas com o seu merecimento, com as suas crenças de merecimento. Ok? Então, para a gente falar sobre merecimento, eu preciso falar sobre prosperidade. Merecimento está intimamente ligado com prosperidade. O seu nível de prosperidade está intimamente ligado com o seu nível de merecimento. O quanto você se sente merecedor, merecedora de tudo que você tem ou de tudo que você fala que gostaria de ter. O quanto que você se sente realmente merecedor disso. Quanto que você acredita de verdade que merece esse resultado que você estabeleceu como meta, criou um plano, uma estratégia, um passo a passo para alcançar. Quanto que você sente que merece isso? E aí a gente vai entendendo que, como eu falei aqui, né? Para entender o merecimento eu preciso pensar na prosperidade. E o que é prosperidade, turma? Prosperidade é um estado de espírito. Prosperidade é esse estado em que eu sinto, está meu estado de espírito, que manifesta no meu exterior o que tem no meu interior. Isso é prosperidade. Prosperidade não é só o nível, o volume de dinheiro que você tem, porque é muito comum se associar prosperidade com prosperidade financeira. Sim, prosperidade financeira, o nível de dinheiro, de patrimônio, de bens materiais que você tem, está relacionado sim com prosperidade, mas prosperidade é muito mais do que isso, vai além da sua prosperidade na área financeira. Prosperidade é algo que tem a ver com todas as áreas da sua vida. Prosperidade está relacionado com o que você pensa, com o seu sistema de crenças, com a sua essência, com o seu modelo mental, com o seu mapa mental e como isso se manifesta no seu mundo interior. É a expressão exterior do seu mundo interior, daquilo que tem na sua mente, no seu coração, na sua essência. Isso é prosperidade. Quer ver? Entende uma coisa? Vou dar um exemplo para você. Já teve alguma pessoa, quando você teve uma conquista na sua vida, quer ver? Vem comigo. Você teve uma conquista, por exemplo, você comprou a sua primeira moto ou o seu primeiro carro, nossa, comprou um carro pela primeira vez, ou então quando você comprou sua casa ou foi morar numa casa nova, ou então quando você conseguiu fazer aquela viagem de férias e aí você partilhou com uma pessoa ou com outra, e essa pessoa, em vez de chegar para você e falar assim, parabéns pela sua conquista, você merece, nossa, eu estou tão feliz com você, em vez de ter essa postura, essa pessoa, ela colocou defeito na sua conquista?
Quem aqui já passou por uma situação ou conhece alguém que passou por uma situação de partilhar alguma felicidade, alguma conquista com alguém e a pessoa, em vez de elogiar, de aceitar, de comemorar junto, ela colocou defeito? Quem aqui já passou por isso ou conhece alguém que já passou por isso? Isso que eu acabei de falar, esse exemplo que eu dei, ilustra bem o nível de merecimento. Enquanto você não acredita de fato, enquanto você não aceita, não acredita, não aceita de fato a ideia de que você merece prosperar, você está rejeitando a abundância na sua vida, mesmo que ela venha de graça para você ou caia no seu colo. Quer ver um exemplo? Imagina uma pessoa que ganhou na loteria. A abundância financeira caiu no colo dessa pessoa, sim ou não? Abundância financeira do dia para a noite. Só que se ela não acredita de fato naquilo, ela não tem um modelo mental de merecimento, o que acaba acontecendo? Ela acaba se focando em gastar aquele dinheiro, em usufruir, em festejar, em comemorar, e aquilo que era uma abundância financeira se transforma numa dor de cabeça financeira para ela, e com o tempo vai se transformar novamente numa escassez financeira. Entende isso? Porque a prosperidade, ela tem muito mais a ver com o ser do que com ter. Vou repetir, a prosperidade tem muito mais a ver com ser do que com ter. Tem muito mais a ver com o que eu tenho interiormente do que com o que eu tenho exteriormente no meu mundo externo. A prosperidade mora aqui dentro. Isso é prosperidade. E aí você vai ter, por exemplo, vou dar um outro exemplo aqui. Porque, eu costumo falar nos treinamentos, você já me ouviu falar aqui, aquilo que você coloca foco expande. Coloca foco, expande. Então, aquilo que você foca, expande na sua vida. Então, se você se concentra, por exemplo, nas dívidas, na dificuldade do relacionamento, no seu corpo fora do padrão do que você gostaria, do peso corporal que você gostaria, se você foca nisso, nas frustrações, você vai ter mais disso. Então, se você foca na limitação da sua prosperidade, você vai ter mais disso, porque aquilo vai expandir na sua vida. A ideia do merecimento, ele tem muito mais a ver com construir um ser que acredita de verdade, que pode ter mais, alcançar mais, viver de forma mais plena, mais próspera, mais abundante em cada uma das áreas da vida, do que com o resultado em si. Tem até uma frase do Napoleão Hill que diz o seguinte, ninguém está pronto para alguma coisa até que acredite que pode adquiri-la. Ninguém está pronto para alguma coisa até que acredite de verdade que pode adquiri-la. Se você almeja atingir uma posição mais elevada, deve, antes de obter a vitória, dotar-se da convicção de que conseguirá infalivelmente. Quem se lembra disso? Se você almeja atingir uma posição mais elevada, deve, antes de obter a vitória, dotar-se da convicção de que conseguirá infalivelmente. Primeiro você precisa acreditar. Primeiro você precisa expandir a consciência. Porque se você não faz isso, você pode até ter um resultado. Vou dar outro exemplo para você. Outro exemplo para você. Talvez você conheça alguém que já viveu isso. Imagina um casamento. Um casamento em que um dos cônjuges, ele cumpre ali o papel dele, vamos imaginar que seja o marido, tá? Hipoteticamente. Sai, vai trabalhar, tem a profissão dele, a esposa também tem, e aí eles têm a rotina deles, só que ele é fiel e leal à esposa, fiel e leal, como prometeu ali no altar e tudo mais. E a esposa, ela também tem a rotina dela, tem a sua profissão, cumpre o seu papel ali no casamento, só que ela tem uma preocupação de antes, uma crença de que, vê se vocês já ouviram isso. Vou fazer uma pergunta aqui. Você já ouviu alguém falando assim? Que ou você já traiu ou você vai trair. Falam geralmente para homem, né? O homem, o marido, ou ele já traiu ou ele vai trair. Vocês já ouviram alguém falar assim? Já ouviram assim? Geralmente é conversa de roda de esposa, de mulher. Não é todo mundo, mas eu mesmo já ouvi isso aqui.
Homem é tudo igual, ou já traiu a esposa, ou vai trair a esposa. Existem pessoas que têm essa crença. E nesse exemplo, essa esposa tem, já ouvi muito a Carol falando aqui. E nesse exemplo, essa esposa tem essa crença. E aí, turma, eu vou reforçar mais uma vez. Isso aqui é neurociência básica. Isso aqui é inteligência emocional básica. É comportamento básico. Entendimento de como o cérebro funciona, de como as pessoas se comportam. Se eu tenho um pensamento dominante, eu vou tomar decisões e ações coerentes com esse pensamento dominante. Se eu quer ver, se eu estou andando na rua e naquela rua, na minha rua, tem um lugar, uma casa que tem um cachorro bravo. De vez em quando ele se solta lá da casa e ele fica, atacando as pessoas. E eu acredito que ele pode se soltar. Eu vou dar mole, eu vou passar por ali naquele horário? Não, eu vou evitar, eu vou passar por outra rua. Se eu sei que em tal lugar, por exemplo, eu já peguei muito ônibus, pegava ônibus, voltava tarde, do trabalho ia para a faculdade, eu voltava tarde. Se eu sei que perto da minha casa tem um beco muito escuro, que costuma ter assalto a partir de tal hora da noite, costuma ter pessoal consumindo drogas, e aquilo ali é um ambiente propício para todo tipo de coisa ruim, eu vou dar mole e passar por ali? Não, porque essa é uma ideia dominante na minha cabeça. E da de muitas pessoas. Agora, voltando ao exemplo da esposa, se ela tem uma ideia dominante que o homem, o esposo, ou já traiu ou vai trair, ela é recém-casada, o que ela vai pensar do marido dela? Que ele vai trair. O casamento acabou de acontecer. Não, é só uma questão de tempo. Ela pode até não admitir. E aí ela acaba tendo um comportamento coerente com essa ideia dominante. Que comportamento é esse, turma? O marido chega, ela fica fazendo pergunta: onde é que você está? Chegou mais tarde, chegou 10 minutos depois, você passou em algum lugar? O que houve que você atrasou? De repente ela fica olhando os bolsos da roupa, de repente ela fica olhando o celular. Não, deixa eu ver o seu celular aqui. Porque ela está sempre desconfiada de que ele vai traí-la. E ela fica fazendo assim, ela age como se fosse uma verdade, porque uma crença é algo que nós tomamos como verdade na nossa vida, e elas vão determinar os nossos resultados. E ela vai agindo assim, e ela começa a ficar mais preocupada, e às vezes ele, não, estou tranquilo, isso é coisa da sua cabeça. Ah, você está me traindo. Não estou te traindo. E aí ela começa a agir como se aquilo fosse uma verdade, como se fosse acontecer, como se estivesse acontecendo. Aí, eventualmente, ela acaba até terminando o casamento, porque ela acredita, se por exemplo um dia ele tiver um comportamento suspeito, tendo traído ou não, não importa. Ela vai botar na cabeça que ele traiu e pode até acabar o casamento porque ele traiu, na cabeça dela. Entende isso? E de onde vem isso? Por que eu estou falando desse exemplo? Porque na mente dessa esposa, nesse exemplo que eu dei, ela não se sente merecedora de ter um relacionamento com cumplicidade, com fidelidade, com lealdade. Ela não se sente merecedora. Ela nem acredita que é possível. Porque se ela se sentisse merecedora, ela acreditaria que era possível e que ela não ia ficar alimentando algo que não existe ou que ainda não existe. Entende isso? Ela não se vê merecedora. Aí o casamento acaba e aí ela vai praguejar que homem é tudo igual, blá blá blá, ele fica mentindo para mim, e daqui a pouco passa um tempo, ela se refaz de toda essa confusão, vai se relacionar com outra pessoa, e se não mudar o sistema de crença, se não ressignificar aquilo que ela pensa sobre o seu nível de merecimento, de relacionamento, sobre a fidelidade dos homens, ou não parar de generalizar, que isso também é uma crença, uma distorção do cérebro, ele generaliza uma informação que é de uma situação, é como se valesse para o todo, ela vai para um outro relacionamento, levando o mesmo limite de merecimento quanto a relacionamento, e o que vai acabar acontecendo? Possivelmente vai afetar e talvez até destruir o outro relacionamento. Quem está entendendo isso aqui? Então, enquanto eu não acredito que eu posso ter algo, enquanto você não acredita que você está pronto para alguma coisa, você não vai adquirir, você não vai ter, aquilo não vai se realizar na sua vida. E quando se realizar, mesmo que aquilo caia no seu colo, porque nesse exemplo,
um casamento feliz, de um marido fiel, leal, caiu no colo dela. Só que como ela não acredita nisso, ela não pôde ter, porque ela acabou sabotando o casamento, porque ela não acredita, mesmo tendo um casamento feliz com um homem fiel e leal. Entende isso? Isso é merecimento.